Muito bem, continuando então com o estudo especial dos ossos do crânio, nós vamos ver hoje o osso temporal. O osso temporal é um osso par, localizado na porção lateral e inferior do neurocrânio. Um osso par, assimétrico, localizado na porção lateral e inferior do crânio. Está aqui o osso temporal, em verde. Ele é um osso que se constitui de uma porção escamosa. Está aqui a escama. Veja aqui a escama do temporal. Uma porção pétrea ou petrosa. E a porção timpânica, que é esta lâmina óssea, está aqui, onde se localiza aqui o poro acústico externo. Então, esta é a constituição do osso temporal. Veja que o osso temporal, ele faz parte aqui da fossa temporal, onde tem origem o músculo temporal. E é um osso importante também, porque nele se articula aqui o côndilo da mandíbula, para constituir aqui a articulação temporomandibular. O osso temporal ainda contém aqui, na sua porção pétrea, os ossículos do ouvido. Então nós temos aqui uma vista lateral do osso temporal, fazendo parte da fossa temporal. Vejo aqui que o osso temporal, ele tem aqui uma região, uma porção denominada processo zigomático, que se articula aqui com o osso zigomático para formar então o arco zigomático, que comunica o neurocrânio com o viscerocrânio. Aqui uma vista interna do osso. Vejam que anteriormente, através aqui do rochedo e da porção anterior da escama, ele se articula com o osso senoide, inferiormente com o osso occipital e lateralmente com o osso parietal. Aqui uma vista interna, medial, num corte sagital. Vejo aqui o osso temporal, aqui a escama, aqui a porção pétrea e aqui o forame acústico interno, por onde passa o nervo facial. Vejamos aqui o rochedo do temporal, ou porção petrosa, que é esta região aqui. Tem a forma de uma pirâmide, de base quadrangular, formada pela área mastoidea, que é esta região aqui, olha, a área mastoidea, atrás do meato acústico externo. Então aqui está o meato acústico externo. A face mastoidea é irregularmente quadrilátera, projetando-se para baixo com uma saliência cônica robusta, que é o processo mastoide. Está aqui essa projeção aqui, que é o processo mastoide da porção mastoide do osso temporal. Então essa face mastoide apresenta escavações de tamanhos variáveis, chamadas células mastóideas. Então nós temos aqui o antro mastóide. O antro mastóide é uma cavidade. Vejo que a porção mastoide, esta porção aqui, ela é oca interiormente, apresentando aqui células mastóideas, localizadas então na porção mastoide do osso temporal. Então nós temos aqui o antro mastóide, que é esta região da porção mastoide constituída por células mastóideas. A porção petrosa apresenta ainda uma incisura, que é a incisura mastoide,
local de origem do músculo digástrico. Então veja aqui, nós temos aqui a porção mastoide. Numa vista posterior inferior, nota-se aqui uma incisura, que é a incisura mastoide. Então, nessa incisura mastoide, tem origem o músculo digástrico, através do seu ventre posterior. Nós temos aqui ainda um sulco, que é o sulco para a artéria occipital, que é o sulco occipital. Então, nós temos a incisura mastoide e aqui o sulco occipital. Ainda nós vamos encontrar o orifício ou forame mastoide. Está aqui o forame mastoide, numa vista lateral e aqui numa vista medial, que contém uma veia emissária entre as circulações exo e endocranianas. A face posterior inferior da pirâmide, nós temos aqui uma fossa arredondada e lisa, que é a fossa jugular, que contém a veia jugular interna, que é essa fossa aqui, na parte craniana. Lateralmente à fossa, prende-se o processo estiloide. Então está aqui o processo estiloide, que é uma projeção óssea onde se prende ligamentos e músculos. O forame estilomastoide, que está aqui, então este forame, ele leva esse nome, estilomastoide, porque ele está entre o processo estiloide e o processo mastoide. Então, por esse forame, emerge a parte motora do nervo facial. Então, o nervo facial, ele se inicia aqui no interior do crânio, onde ele tem uma porção sensitiva, e ele passando aqui pelo meato acústico interno, logo que ele sai aqui pelo forame estilomastoide, ele já vai apresentar a sua parte motora, que vai inervar os músculos da face, os músculos que vão dar expressão à face, que são os músculos da expressão facial. Então, nós temos aqui o forame carotídeo, que é um forame por onde passa a artéria carótida interna. Adiante da fossa jugular, nota-se o forame carotídeo, que dá passagem à artéria carótida interna, que é uma ramificação da carótida comum. Faces endocranianas da pirâmide. Então, as duas faces do rochedo fazem parte da cavidade craniana e são separadas pela incisura parietal da porção mastoide. Então, aqui está a incisura parietal. Próximo ao ápice da pirâmide, na sua face antero-superior, que é esta região aqui, nota-se a impressão trigeminal. Então, a impressão trigeminal, ela se localiza aqui no ápice da pirâmide. É uma depressão onde se localiza o gânglio trigeminal do trigêmeo, que é uma expansão do nervo trigêmeo. Vejo aqui, numa vista superior, nós temos aqui a expansão trigeminal, que dá origem ao nervo oftálmico, maxilar e nervo mandibular. Nessa figura, a gente pode verificar aqui a porção pétrea. Na parte superior, aqui próximo ao ápice, nós temos então a impressão trigeminal, que é a depressão onde se aloja aqui o gânglio trigeminal do nervo trigêmeo. Sulco sigmoide,
está aqui o sulco sigmoide. Veja aqui, sulco sigmoide, que contém o seio sigmoide. Atrás e acima desta face, nós temos o forame mastoide. Então está aqui o forame mastoide, numa vista interna, e este sulco sigmoide passa o seio sigmoide, que é um desmembramento da dura mater, por onde passa o sangue venoso vindo do encéfalo. Poro acústico interno. Então veja aqui, olhando então internamente o osso temporal, aqui no rochedo, nós temos aqui o poro acústico interno, que é esse orifício por onde passa, por onde penetra aqui o nervo facial. Então, próximo ao centro da face posterior do rochedo, dá passagem ao meato acústico interno, por onde transita o nervo facial, que é o mais importante, o vestíbulo coclear, o intermédio e também a artéria auditiva. Então, para nós da odontologia, nós temos aqui como importante a passagem do nervo facial, que vai inervar os músculos da expressão facial. Neste crânio, então foi removida aqui a calota craniana para mostrar numa vista superior. Aqui nós temos o rochedo do temporal, a porção pétrea, indicando aqui, próximo ao seu ápice, essa depressão, que é a impressão trigeminal, onde se aloja o gânglio trigeminal. Então, deste gânglio parte então as 3 raízes do nervo facial, do gânglio, que é o nervo oftálmico, que é o mais superior. Aqui, na porção intermediária, o nervo maxilar e mais inferiormente o nervo mandibular. Vejamos a escama do temporal. Então, a escama do temporal, esta lâmina óssea, esta aqui, é uma lâmina tênue, bem delgada. Então, ela tem aqui uma parte vertical, que é lisa, e na parte posterior, ela é atravessada aqui por sulcos verticais formados pelos ramos da artéria temporal profunda média, que é esta aqui. Então, a escama do osso temporal, ela faz parte aqui, olha, da fossa temporal. Então, veja aqui a escama. Aqui está a escama do temporal. Veja aqui o esfenoide, o frontal, o parietal, fazendo parte, então, da fossa temporal, onde se aloja o músculo temporal. Então, aqui está o músculo temporal, que é esse músculo em forma de leque aberto. Ele é formado por fibras verticais, oblíquas e fibras horizontais. Então, ele é formado por fibras verticais, oblíquas e fibras horizontais. E é um músculo da mastigação. Então, ele eleva, como função principal, a mandíbula através das fibras verticais e oblíquas e retrai a mandíbula através aqui das fibras horizontais. É um músculo de muita velocidade. Vejam aqui que o bordo superior da escama do temporal, ele é biselado às custas da lâmina interna, e nós temos aqui o osso parietal, que é biselado às custas da lâmina externa. Então, esses dois ossos, quando se articulam, formam então aqui a sutura escamosa. Ainda falando-se da escama do temporal, nós temos o processo zigomático.
Então, aqui está o processo zigomático que se articula, né, que tem aqui, que sai aqui da porção inferior da escama do temporal. Então, ele se destaca da porção látero inferior da escama do temporal, se unindo ao processo temporal do osso zigomático. Veja aqui o osso zigomático. Então, aqui é o processo temporal do osso zigomático. Então, o processo zigomático do temporal se articula com o processo temporal do osso zigomático. Aqui, veja aqui, essa articulação, processo zigomático do temporal, e aqui o processo temporal do osso zigomático, formando aqui uma sutura, que é uma sutura denominada sutura zigomático-temporal. Então, é uma sutura pequena e oblíqua. Então, esse conjunto de processo zigomático do osso temporal com o processo temporal do osso zigomático, esse conjunto aqui, forma então o arco zigomático. Então, esse arco zigomático, que antigamente era chamado de ponte zigomática, porque ele vai unir os ossos do neurocrânio ou o neurocrânio com o viscerocrânio. Então, o arco zigomático ele vai unir o neurocrânio com o viscerocrânio. Nós temos ainda aqui o poro acústico externo. Olha aqui, poro acústico externo, que faz parte da orelha externa. Então, internamente ao osso temporal, nós temos o poro acústico interno. E na face lateral, o poro acústico externo. Dentro, o meato acústico, que faz parte do ouvido médio. Então, está aqui poro acústico externo, sutura zigomático-temporal e aqui o arco zigomático. Nós temos ainda na escama do osso temporal a fossa mandibular. Então, aqui está a fossa mandibular. Ela fica aqui. Veja aqui, fossa mandibular, que é onde se localiza a articulação do côndilo da mandíbula com a base do crânio, para formar aqui, ó, a articulação temporomandibular. Nós temos o processo retroarticular, que é uma projeção óssea, que fica aqui nesta região. Veja aqui, processo retroarticular. Aqui estaria o côndilo da mandíbula. Então, esse processo, o que ele faz? Ele evita que o côndilo da mandíbula se desloque para trás, evitando, então, uma fratura aqui desta região, que é a porção timpânica, esta lâmina. Então, nós temos aqui o processo retroarticular. Temos a porção timpânica do temporal. O que seria a porção timpânica do osso temporal? É essa lâmina óssea que vai formar aqui o meato acústico externo. Então, porção timpânica, ela se localiza atrás do processo retroarticular. Então, está aqui o processo retroarticular. Aqui estaria a porção timpânica. Próximo, temos a fissura tímpano-escamosa. Então, veja aqui. Fissura tímpano-escamosa. Essa fissura, ela vai dividir esta depressão, que é a fossa mandibular, numa porção anterior, que é onde ocorre a articulação temporomandibular, ou seja, é onde se localiza aqui o côndilo da mandíbula, anteriormente, e esta região posterior, às vezes, se intromete parte da glândula parótida. Então, é a fissura tímpano-escamosa, que separa a parte articular da ATM da não articular.
Então, essa parte aqui, anterior, é a parte articular e a parte posterior, a parte não articular. Processo estiloide. Veja aqui, nós temos o processo estiloide, essa projeção. Está aqui o processo estiloide. Aqui é um processo estiloide bem avantajado, bem grande. E nesse processo, que está localizado abaixo da escama, uma projeção antero inferior em forma de estilete. Por isso que é estiloide, estilo, estilete, oide em forma de. E ele vai dar origem, então nesse processo se insere os músculos estiloióideo, estilofaríngeo e estiloglosso. E também dá inserção ao ligamento estilomandibular, que é um ligamento à distância da ATM. Então, aqui nessa figura, nós temos uma vista inferior aqui do osso temporal, mostrando, então, algumas estruturas importantes, como, por exemplo, a eminência articular, que é essa convexidade aqui, processo zigomático, está aqui o processo zigomático, fossa mandibular, processo retroarticular, esse processo aqui, porção timpânica do temporal, que é a lâmina, processo mastoide, que é essa porção aqui embaixo, que faz parte da porção mastoide. Mastoide significa em forma de seio. Mastec, seio. Oide, em forma de. Então, aqui no processo mastoide, próximo a ele, nós temos a incisura mastoide, né, onde tem origem o músculo digástrico e o sulco da artéria occipital. Então, está aqui. Se nós olharmos aqui, nós temos a incisura mastoide, aqui o sulco da artéria occipital, nós temos aqui ainda o forame mastoide, vejo aqui forame estilomastoide, que é o forame entre a porção mastoide e o processo estiloide, por onde emerge o nervo facial, fossa jugular, onde se localiza aqui a veia jugular interna, fissura tímpano-escamosa, que é essa fissura que separa a fossa mandibular numa porção anterior articular de uma porção posterior, que é a não articular, e o canal carotídeo. Veja aqui o canal carotídeo, que é por onde penetra aqui a artéria carótida interna. Ainda falando-se da escama do temporal, nós temos aqui uma crista, que é a crista supramastoide. Então, esta crista é onde termina uma linha que começa aqui no processo zigomático do frontal, que é a linha temporal superior, que delimita superiormente aqui a fossa temporal. Então, nós temos a apófise zigomática do frontal, tem aqui uma crista, que é a crista zigomática, que se transforma em linha temporal superior. Então, esta linha, ela vem aqui, chega aqui na escama do temporal com o nome de crista supramastoide, que é onde ela termina. Supramastoide, por quê? Porque está acima aqui da porção mastoide do osso temporal. Então, crista supramastoide. Ela dá inserção à fáscia temporal. A fáscia temporal é esta fáscia que envolve o músculo temporal e as fibras mais superiores e posteriores do músculo temporal. Então, o músculo temporal
ele tem origem aqui na fossa temporal e na face medial da fáscia temporal, que é esta fáscia onde se insere aqui nesta crista, que é a crista supramastoide. Aqui uma vista inferior do osso temporal. Veja aqui processo zigomático, o poro acústico externo do ouvido. Aqui a porção timpânica do temporal. Aqui o forame mastoide, por onde passa uma veia emissária que comunica o endocrânio com o exocrânio. Aqui o processo mastoide, da porção mastoide. Aqui uma vista interna ou medial do osso temporal, onde nós temos aqui a escama, essa região que compreende a porção mastoide, e aqui a porção pétrea ou rochedo do temporal, que é a porção piramidal. Veja aqui, nesta porção do rochedo, nós temos aqui o poro acústico interno, por onde passa, por onde penetra aqui o nervo facial. Aqui, próximo ao ápice do rochedo, vejo que tem uma depressão aqui, chamada impressão trigeminal. Então, o nervo trigêmeo, logo que ele se destaca da face lateral da ponte, ele caminha aqui anteriormente e, chegando aqui nessa depressão, ele se dilata formando um gânglio. Então, essa dilatação se denomina gânglio trigeminal. Então, esse gânglio trigeminal se assenta, ele se aloja aqui na impressão trigeminal, aqui no rochedo do temporal. E desse gânglio tem origem o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Nós temos aqui ainda, na região mastoidea, veja aqui o sulco sigmoide, por onde transita o sangue venoso do encéfalo. Aqui uma vista póstero inferior, mostrando a iminência articular, que é essa região aqui. Então, eminência articular, fossa mandibular, incisura mastoidea, onde tem origem aqui o ventre posterior do músculo digástrico, aqui o forame estilomastoideo, que fica entre o processo estiloide e a porção mastoide, que é por onde sai, emerge o nervo facial. E aqui o canal carotídeo, por onde penetra então a artéria carótida interna, que é um ramo da carótida comum. Aqui nós temos a fossa mandibular e aqui a fissura tímpano-escamosa. A parte anterior é a parte articular e a parte posterior, que é a parte não articular. Processo retroarticular, que impede que o côndilo da mandíbula se desloque para trás, evitando a fratura da porção timpânica. E aqui o processo estiloide do osso temporal. E com isso a gente encerra então esse novo assunto, que é o osso temporal.